comendo de uma maneira adequada, que é o mais próximo possível da natureza, menos embalagem de supermercado e mais feira. 2 quilos a gente vai para a balança, são de bactérias do nosso intestino. Nós não comemos para nós comemos para nossas bactérias intestinais poderem nos devolver produtos fantásticos. Nós fazemos uma quimioterapia atóxica quando estamos comendo muito legume, muita verdura, porque estamos fornecendo matéria-prima para o nosso intestino. Se me perguntar o que hoje eu poria, assim, jogaria para fora da cozinha de todo mundo, aquela air fry. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estamos aqui para conversar com a nutricionista Gisela Savioli. Vamos falar do que comer, do que não comer, do intestino, o que é bom, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde intestinal e, consequentemente, cerebral, né? Essa ligação cérebro-intestino, intestino-cérebro é muito importante. Vamos nessa? Então vamos. Ela aí com a sua elegância, olha, com seus óculos. Leda, você é ótima. Gisela Savioli, como é que a gente faz para ficar com o intestino 100%, com a saúde 100%, com o cérebro 100%, tudo 100%? Me conte aí. Comendo de uma maneira adequada, que é o mais próximo possível da natureza, menos embalagem de supermercado e mais feira. Porque uma das coisas importantes que foi justamente o título que eu dei no livro, que o intestino é onde tudo começa e não onde tudo termina, porque é impressionante. Hoje eu estava almoçando com o Roque e ele estava me falando sobre Parkinson e começa no intestino. Então, são coisas assim incríveis que a ciência vem nos mostrando. Mas o que ficou de mais fantástico nesses últimos anos, e você sabe que eu estudo intestino há muitos anos, é que hoje está todo mundo consciente que nós temos uma microbiota intestinal. Antigamente a gente chamava de flora intestinal. Então, essa porque antigamente era engraçado, porque deixaram esse nome por conta que eles dividiam o que mexe é animal, o que não mexe é vegetal, umas coisas assim. Então acabou que ficou microbiota, ficou flora, e até hoje existem alguns laboratórios que colocam ainda esse nome nas bulas, porque muita gente não conhece essa terminologia. Então nós temos essa população, Leda, 2 quilos do seu peso e de todo mundo que está acompanhando a sua live e a nossa, 2 quilos a gente vai para a balança, são de bactérias do nosso intestino. Olha a quantidade, primeiro. Segundo. Mas todo mundo, os magros como você e os as gordas como eu, todos temos 2 quilos? Não, você não é gorda, Leda, não é isso. Gorda é outra coisa. Mas nós temos, lógico, quanto maior, mas a média é de 1,5 kg a 2 quilos, tá? Agora, o mais impressionante, Leda, é que se você, em 2016, eles conseguiram uma ferramenta para quantas bactérias temos no intestino em relação às células do corpo humano. E eles chegaram a uma célula do corpo para 1,3 bactéria. Então, nós somos muito mais bactérias. A gente fica até pensando quem hospeda quem. Você está olhando para sua barriga, né?
E Leda, Eu, uma hein? outra informação Eu não queria muito, ter tanta muito. bactéria assim, não. Não, mas eu vou te mostrar que são elas que fazem um monte de coisa boa pra gente. Espera aí. Aí, outra coisa, se você pegar todas as bactérias do nosso intestino, você pega a sua, eu pego a minha, e a gente vai juntar uma do ladinho da outra. Dá 2 voltas e meia no planeta Terra. Pensa, olha o tamanho. E delas depende a nossa saúde ou não. Então, Leda, o grande problema é que nós estamos comendo muito pouca fibra. E nós não comemos para nós comemos para nossas bactérias intestinais poderem nos devolver produtos fantásticos. Você sabe que hoje a gente considera esses ácidos graxos de cadeia curta, né? Que entre eles tem um tal de ácido butírico, que o seu filho, que é louco por esporte, já deve estar até comprando já pronto para tomar, mas eu sempre falo que o produzido pelo corpo é melhor. Esse ácido butírico, ele tem a capacidade, produzido pela sua microbiota, de atravessar a parede do intestino, cai na corrente sanguínea. Leda, se você tiver uma célula que está ali querendo, porque a célula, antes de se tornar uma célula cancerígena, ela fica sabe, num ponto, esperando para a coisa acontecer. Então, nesse estado, quando ela está assim, esse ácido butírico tem a capacidade de fazer uma morte programada nessa célula futura cancerígena. Então, a gente diz que nós fazemos uma quimioterapia atóxica quando estamos comendo muito legume, muita verdura, porque estamos fornecendo matéria-prima para o nosso intestino. Aí, a gente E dá não para tomar come e essa bebe. rutílica? Como é que é? Essa. Não, esse ácido butírico, a gente descobriu que é esse ácido, porque assim, ela come a fibra e ela devolve para você 3 ácidos graxos, são 3 gorduras curtinhas, tá? E uma delas, que é esse ácido butírico, é o alimento energético favorito do seu cérebro. Então, hoje, eles estão, inclusive, fazendo esse ácido butírico para tomar. É ruim que dói. Eu acho muito mais gostoso você comer um brócolis. E aí a sua microbiota faz essas coisas lindas. Só que a gente tem que lembrar, Leda, que eu tenho a microbiota do bem, mas eu tenho a do mal. E a do mal é má. Então, quando você deixa de alimentar a do bem, e aí você começa a comer um monte de farinha cheia de glúten que você não consegue digerir, porque aquilo vai direto para o intestino, e o intestino está esperando que da proteína a gente tenha quebrado na forma de aminoácido. Não. Aí vem aquela proteína inteira, que é alimento das más bactérias. Elas adoram proteína não digerida. Tanto que hoje, uma das coisas que a gente tem feito para os pacientes com mais idade, você sabe que o Roque é cardiogeriatra, né? A gente tem os pacientes já centenários, é uma gracinha. E uma das coisas é que, lógico, com o envelhecimento, você vai, de fato, diminuindo a produção de ácido clorídrico, que é para ativar enzimas no estômago, para quebrar a proteína, que é a única coisa que a gente faz no estômago é a primeira quebra da proteína. Por isso, por favor, eu não posso evitar de aproveitar o seu momento especial e falar para as pessoas, gente, aqueles prazóis da vida são importantes no momento certo que você precisa usar. Depois você continua usando e não volta no médico, aí eu pego aquele recordatório com 2 anos de omeprazol sem parar, e depois as pessoas não entendem porque que vão ter demência na velhice. Porque você não absorve as coisas se você não tiver essa acidez. Então, a acidez diminui, tudo bem. Então, uma das coisas que a gente tem falado principalmente é pessoas de mais idade, dependendo inclusive da dificuldade de mastigação, melhor coisa, não coma bife,
como a carne moída. Olha que bonitinho. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Mas os dois venenos para o nosso intestino são as farinhas que contêm glúten. E eu não sei se você já viu aquela portaria da Anvisa que permite, para cada 50 gramas de farinha de trigo, que você encontre 75 fragmentos de insetos. Aí as pessoas Eu acho comem. tão surreal isso. Eu sei que existe, eu sei que a portaria existe, eu sei que. Mas é muito louco, né? Porque como não se conseguiu, estar. Ó, Gisela, é o seguinte, deixa eu avisar uma coisa. Eu salvei a primeira parte da live, aí depois o Gustavo, meu editor, junta a primeira parte com essa parte que nós estamos começando agora, e quando for para o YouTube, irá na íntegra. Só vou tirar os comentários, porque nesse momento político todo mundo resolve fazer comentários sobre os seus candidatos. E a gente está falando aqui de 2 candidatos, do intestino e da alimentação. E a gente vai ficar nesses candidatos, né? Na microbiota e flora intestinal. E eu queria começar te perguntando o seguinte: você disse assim, as farinhas fazem muito mal. Aí, e o glúten mais mal ainda. E eu te pergunto, a farinha de arroz, a farinha de amêndoa, a farinha de aveia, a farinha de castanha, estão excluídas ou estão incorporadas? São tão ruins quanto a farinha de trigo convencional? Veja bem, Leda, o trigo tem uma proteína que forma glúten, mas os outros cereais também têm proteínas. Por exemplo, o milho tem uma prolamina que para algumas pessoas, tanto mal quanto o glúten, faz essa prolamina, entendeu? Então, os cereais, porque a gente não pode esquecer que cereal é uma coisa recente na nossa civilização, tem 5.000 anos, entendeu? E hoje, com todas essas facilidades, a gente está todo mundo com pressa, a gente quer tudo. Quando você vai olhar, sobre a portaria da Anvisa, eu preciso dar uma olhada, porque que eu saiba, não é só na farinha de trigo que se permite esse tanto de... Porque assim, gente, para cada 50 gramas de farinha de trigo, você tem 75 fragmentos de insetos. E aí, o que acontece, Leda? Quando isso entra no seu estômago, porque quando você mastiga, a produção de saliva é para higienizar aquele alimento. Se tiver algum bichinho ali, tem que matar. Se não mata na boca, pelo menos do estômago, que se presume ser ácido, não vai passar. Só que quando você entra com 50 gramas de farinha, um pãozinho, com 75 fragmentos de insetos, o seu estômago ele tem 3 locais de produção de ácido clorídrico. E aí, aqueles 75 fragmentos sinalizam que entrou um bicho, precisa morrer. Então, é justamente uma via que produz o triplo de ácido clorídrico que vai ser ativada naquele momento. Então, muita gente não entende por que vira um dragão quando come algumas coisas. Gente, tira a farinha, que você já vai ter uma grande surpresa. Agora, lembra, Leda, que... Por que a Anvisa não tira... Por que a Anvisa não tira esses fragmentos de insetos? Leda, eu vou te mandar uma portaria, porque assim... Que coisa enjoada isso, né? Coisa enjoada foi o dia que eu fui, que o meu professor de fitoterapia, que eu fiz uma pós em fitoterapia, chegou pra gente e falou assim, meninas, próxima aula, todo mundo com saquinho de chá no laboratório. Todo mundo levou um saquinho de chá. A gente abriu, Leda, você nem imagina o que a gente achou ali dentro. E tá escrito que sim, dentro de cada coisa que está sendo comercializada, você tem um limite de sujidade. Por isso que é complicado, e aí é o que eu digo, vale a pena você
investir um dinheiro numa boa marca que tenha selo, que está fechadinho, a vácuo, sabe? Mas falando da farinha de arroz, veja bem, a farinha de arroz tem uma coisa simples que é ela vai virar açúcar. E toda vez que você come uma coisa que vai virar açúcar, você simplesmente está inflamando o seu corpo e alimentando não só as más bactérias, como principalmente os fungos intestinais, porque daqueles 100% de bactérias, 90 da nossa microbiota, 90% são bactérias, mas a gente tem os outros 10% que a gente não queria nem saber o que tem ali de tanta coisa estranha, mas até vírus tem. E os fungos, eles amam açúcar. E aí você começa a comer, trocar, porque o problema é trocar essa farinha de trigo por farinha de outra coisa, porque vai virar açúcar. A de amêndoa até que não, entendeu? É menos mal. Mas, Leda, lembra que a gente troca 50 milhões de células todos os dias e que você precisa de 44 diferentes nutrientes que não estão num produto elaborado, um bolo, estão ali no brócolis, no agrião. Quanto verde tem na natureza? Muito, porque a gente precisa comer muito e repara que tem muito e muito pouca caloria, né? Para a gente poder comer bastante. É dali que tem que vir os nossos nutrientes. E a gente alimentar a turminha do bem. Porque quando a turma do bem está bem alimentada, ela controla aquela turminha do mal, que a gente até precisa pouquinho no lugar dela. Agora, quando você começa a colocar proteína não digerida, porque sabe aquele queijo branco que toda nutricionista, eu também já fui essa nutricionista, que manda comer cottage, ricota, aquelas coisas? Pois bem, aquilo é veneno concentrado, porque quando o leite talha, aquela parte branca chama-se caseína. O leite materno tem caseína, então a gente evoluiu entendendo o quanto de 1 litro de leite da nossa mãe, 18% é caseína, que é feito para crescer. Aí você vai tomar leite de vaca, que é para o bebê dela, então a caseína presente no leite de vaca corresponde a 82%. 18, 82%. Como é que você quer que não vá um monte de proteína não digerida para o seu intestino? Aí a pessoa fala assim, mas eu não gosto de leite. Mas come queijo? Ai, adoro um queijo. Sabe aquele queijinho branco? Tá, tá. Só que para fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 8 litros de leite. Simples assim. Aí você enfia aquela caseína inteira no seu intestino, por mais que você coma até muito legume, muita fruta, a proporção não está adequada. Então, a coitadinha da microbiota do bem, ela, na hora de brigar com essa que virou poderosa, porque comeu um monte de... Você dá risada, né, Leda? É para chorar. Eu dou risada porque uma vez eu fiz uma entrevista com você, você falou do peito de peru, você lembra disso, né? Eu E lembro. foi uma comoção na minha vida, porque nunca mais eu tive sossego em relação ao peito de peru. Toda vez que eu vejo, eu estou fazendo compra na internet do supermercado e falo, vou comprar uns frios. Eu vou lá, tá lá o peito de peru. Eu falo, ai meu Deus, a Gisela, não tem outro jeito. Aí agora você está condenando o queijo Minas, que é a minha paixão. Mas eu já parei de comer. Não, eu já parei de comer o queijo Minas. Mas eu sou louca por queijo Minas. Então, queijo Minas frescal, esse mesmo, venenoso aí. Parece um plástico, você já reparou? Você corta e ele tá durinho. Gente, vou dizer Não, uma eu não coisa como mais. Eu estou evitando Glória a Deus. completamente. Vou Amém. deixar para comer assim no Natal, sabe? Ah, mas faz o seguinte, compra um queijo bacana. Porque, olha, o
Mas Olha, eu comprei queijo meia cura, queijo curado, mas não é a mesma coisa que queijo Minas não, Frescal, não tem não, nada igual. não, não, mas se Deus quiser, você já fez uma detox das suas papilas gustativas, Leda. E aí as papilas gustativas, depois de 2 semanas, elas são fresquinhas. Então, quando você puser um queijo frescal de novo, eu faço questão que você me conte se o sabor é o mesmo. O sabor da memória afetiva pode ser, mas quando você puser na boca, Mas a vida cospe. inteira a gente passou comendo isso, queijo cottage, creme de Sim, de queijo, tudo ricota, ligado a... o afetiva. queijo de búfalo, a mussarela de búfalo, aqueles Me- bolinhas... Aquela é menos. A gente não entende ainda por quê, mas, por exemplo, porque, lógico, eu estou falando de pessoas que chegam no consultório muito doentes, então, que são coisas assim complicadíssimas. Eu acho que as pessoas que não conseguiram resolver a vida em alguma coisa aparecem lá. O Rock fica chocado com o estado, assim, fala assim, se você tivesse residência no HC, você não pegava tanto paciente assim que vem e olha, Leda, tem muita coisa que não tem cura, mas tem controle. Então, para esse tipo de paciente, eu tenho que zerar, porque para cada queijinho branco que você comeu e atravessou a parede do seu intestino, foi alimento das más bactérias que, quando comeram aquele queijo, elas produziram putrecinas e cadaverinas. Olha o nome. Isso é Ai, meu veneno. Deus. São toxinas. Depois você não quer que cérebro e intestino conversem. Bom, quando você deixou que essa proteína não digerida atravessasse a parede do seu intestino, o que acontece? Caiu na corrente sanguínea, seu sistema imunológico é ativado. Porque quando você estava na barriga da mamãe, seu sistema imunológico foi te visitar e falou assim: já sei quem é a Leda. A única coisa que ele não reconhece é a tireoide, porque a tireoide está encapsulada e depois você vai entender por que tanto problema de tireoidite de Hashimoto. Aí, quando aparece aquela proteína não digerida daquela caseína, o seu sistema imune ativa e tira uma foto a primeira vez e manda para o corpo inteiro, como se fosse uma vacina que você tivesse tomado e identificando, ó, esse aqui é o inimigo. Então, toda vez depois que você criou, que você comeu algo que atravessou a parede do seu intestino e é aquela proteína não digerida, você tem anticorpos com células de memória que vão ali para destruir. Como é que o nosso corpo nos defende e destrói? Inflamando. Por isso que o bendito do curso que eu resolvi fazer é desinflama. E essa inflamação, o que, que acontece? Porque essa proteína, ela caiu na corrente sanguínea, ela está circulando. E aí eu aprendi com o Rock que existe uma frase chamada assim, locus minori resistência. Eu falei, Jesus, o que é isso? Sabe o seu telhado de vidro? Aquela coisa que de repente você está com uma unha do pé machucada, todo mundo pisa no seu pé? Então, no corpo, nós temos locais de maior fragilidade. E essas benditas dessas proteínas estão circulando e vão se alojar nesses locais, Leda. E muitos deles articulares. Aí vem o sistema imune que consegue chegar até lá, inflama para destruir, e aí você tem uma baita inflamação na sua articulação, que é por causa do leitinho que você gostava de tomar, daquele queijo horroroso. Simples assim. Então, meninas, deixa eu dar o segredo mandei fazer hoje maçã para mim. Gente, nós Ah, eu temos. vi você outro dia com um pote de maçã. Parecia um doce de maçã. O que é aquilo? É a minha maçã cozida, porque é o seguinte: nós temos. Você nasceu de parto normal? Sim, Você foi amamentada? fui.
somos felizes e não sabíamos. Nós temos, na hora do parto e na hora da amamentação, um momento espetacular para você fazer a sua microbiota intestinal. É como se fosse a impressão digital. Você tem a sua, eu tenho a minha. É que nem antigamente alguém dizer para um ancião, olha, vão achar célula de uma pessoa na cena do crime e vão achar o criminoso. Vão dizer, não, isso não existe. Aí, hoje estamos dizendo isso, vão achar uma série de bactérias ali e vão chamar, olha, é a bactéria da Leda, essa daqui é a bactéria da Gisela. Nós temos a nossa impressão digital. Então, sabe o que é bacana? Que graças a Deus, Deus fez um monte de plano B, que sabia de tanta bobagem que a gente ia fazer. Primeiro, que você troca toda a parede do intestino a cada 3, 5 dias, graças a Deus, para não ter esse vai e vem de proteína, tá? Aí, fora isso, você tem essa sua microbiota que pode até estar destruída, mas quando você começa a dar comida para ela e não dar comida para os outros, porque mais importante do que colocar coisa boa, Leda, é tirar o que é ruim. Esse é o grande segredo. E aí o que acontece? Você dando, por exemplo, o que eu faço? Eu pego aquela maçã, descasco, cozinho com água e canela. E agora a gente pode pôr um pouco de mel, lógico, né? Mas hoje eu descobri, já todo mundo deve conhecer, mas eu descobri um adoçante feito de batata yacon. Maravilhoso. Ah, você está em São Paulo, Leda? Tá, né? Tô. Ou tá. Ah, eu dou um jeito de deixar na tua portaria, porque a gente até que mora perto, para você experimentar. Gente, é sensacional, porque aquilo é comida. E aí eu fui falar para o homem que criou esse adoçante, falei, nossa, o adoçante do senhor é maravilhoso. Eu falei, não é adoçante, doutora, é alimento que adoça. Então, esse alimento que adoça, eu coloco também. Adoro esses requintes. Alimento que adoça, muito bom. E aí você coloca, descasca a maçã, coloca cubro com água, Põe água, põe uma tampa, entendeu? E ela vai canela, pau de cozinhar. canela. Isso. Tira lá o miolo, né? E deixa ferver. Aliás, eu tô com as minhas lá. Se alguém aparecer por aqui, vou mandar pegar as minhas para mostrar. E aí, você simplesmente cozinha, tá? E bota na geladeira. Eu coloco num pote de vidro, deixo com aquela água que foi cozida, que é gostosinha, e pote de vidro. Leda, tem um inglês que fez justamente essa descoberta, porque a maçã ela tem uma pectina que é uma excelente fibra. Quando cozida, ela fica biodisponível. Então, se você comer uma maçã cozida no café da manhã, uma de sobremesa no almoço e outra no jantar, 3 por dia durante 3 a 4 meses, a sua microbiota nativa vem à tona. Não, mas... Então a gente tem todos os mecanismos para fazer tanta coisa. Quanto mais eu estudo, eu fico boba, porque agora, você sabe que eu faço ginástica que nem uma doida, né? Por quê? Porque eu só posso fazer 5h30 da manhã, eu e o Rock. Às 5h30 da manhã. Senão eu não faço. Leda, para cada contração muscular, eu vou mandar um slide para você, você produz uma substância chamada miocinas, que vão para o seu corpo inteiro, fazer de tudo que você puder imaginar, até sistema imunológico para hoje, pós-Covid, vai para o seu cérebro, manda fazer mais neurônios, só fazendo contração muscular. Então, nós temos no nosso corpo todos os mecanismos, Leda. É impressionante, que a gente não descobriu ainda, mas aos poucos a gente está descobrindo. Então, se eu puder deixar um recado aqui, primeiro, intestino é onde tudo começa e não onde tudo termina.
O intestino e o cérebro estão ligados desde a barriga da mamãe e tem uma estrada entre eles, que é o tal do nervo vago. E antigamente se achava que para imagina uma avenida com 10 pistas, 10, né? O que se pensava? Que um monte era do cérebro em direção ao intestino. Pois das 10, só uma é do cérebro para o intestino. As outras 9, intestino para o cérebro. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado com o que nós estamos dando para as nossas boas bactérias comer. E vou dizer uma coisa: interferem em humor, em depressão, em tudo, em autismo. Em autismo. Você sabe que a gente tem, assim, coisas na clínica que são espetaculares nessa vivência de retirar esse glúten e essa caseína da vida das pessoas. Porque quando eu tiro de um, eu quero tirar da família toda, né? Porque senão não adianta. A carne é fraca. Tem que tirar Leda, da eu vou deixar para despensa, você da o... geladeira, do armário, de tudo, né? Oi? Tem que tirar da despensa, da geladeira, do armário. Por isso que tem que tirar da família, né? Tem, porque é o seguinte, o que eu não quero para mim de ruim, eu não quero para o outro. E eu dou uma aula para o meu paciente, que ele sai, quando ele chega em casa, ele tira essas coisas, joga fora a lei, ele nem dá. Porque ele sabe que aquilo ali é veneno. Biscoito recheado. Leda, aquele biscoito recheado, ele é cor-de-rosa por dentro, né? Mas antes dele ser rosa, ele é esbranquiçado. Eles fazem o recheio bem branco para depois pôr aquele corante horroroso que é excitatório cerebral, que daí o médico, aí a professora manda ver o psiquiatra e vão dar Ritalina pro coitadinho, quando na verdade é o corante da gelatina e dessas tranqueiras. Aí quando você pega aquele biscoito recheado que tá lá rosa, antes de ser rosa ele foi branco. Porque eles colocaram um tal de dióxido de titânio, ao nome, dentro para clarear. Então, gente, tudo aquilo que está colorido na indústria, antes de ser colorido, eles puseram dióxido de titânio para ficar o quê? Para ficar branco e poder colocar. Sabe o que isso faz no intestino? Faz buracos, porque aquelas ligações que tem que ficar bem grudadinhas entre uma célula e outra, elas ficam frouxas por causa desse dióxido de titânio. Eu tô cheia de artigo científico falando isso. Aí o coitadinho come um biscoito, que não devia, né? Mas come um biscoito, além do biscoito fazer um mal danado por N coisa, porque tem glúten, aí tem o corante, o conservante que vai parar no cérebro, deixa aquela criança agitada, ainda tem o dióxido de titânio que vai fazer aquele buraco por onde ainda vai facilitar a passagem de toda aquela farinha horrorosa, mais a caseína que seguramente tem, né? Porque é uma proteína muito barata. Mas tem Isso é solução, para né? criança, para pessoa autista, para criança autista ou Não, para todos? isso é para todos. Sabe quando o diabético pergunta assim, ai, doutor, o que eu tenho que comer? Eu falo igual a todo mundo. É que todo mundo come errado. Simples assim. A gente tem que comer direito. Já, nós estamos morrendo pela boca. Você viu que no livro eu falo de um único artigo que foi publicado até hoje que conseguiu comprovar que comer errado mata. E, gente, mata mais do que cigarro. Porque no ano que foi feito esse trabalho, 7 milhões de pessoas tinham morrido por conta do tabaco, mas 11 milhões tinham morrido por causa de uma alimentação inadequada. É, a gente tem que ser muito responsável. E, Leda, é uma questão de dar um clique, porque eu estava fazendo uma pregação lá na Canção Nova e eu, de repente, pego e falo assim: você que é homem, você põe qualquer gasolina no seu carro, qualquer óleo, que eles são todos, né, com o carro deles, né? É o bezerro de ouro, né? Você sabe que tinha um mecânico
que estava ali, trabalhando, me ouviu. Leda, tem um testemunho dele que eu vou pedir para as meninas te mandar. Ele emagreceu 100 quilos. Porque do dia que ele 100 quilos. Porque do dia que ele ouviu aquilo, ele começou a prestar atenção no que ele colocava no corpo dele, porque no carro ele põe o óleo mais caro, mas no corpo dele, a qualquer hora, servia qualquer coisa. É tomada de consciência. Isso que é importante. Você acha que, bom, tirar os embutidos, os pacotes, as farinhas, os açúcares, os laticínios, todos? Ou não? Você salva o queijo curado, o queijo meia cura? Não, eu faço assim, porque lembra que eu falei que para cada um dos seus, daquela proteína do queijo ou do leite, você criou um anticorpo. E anticorpo, ele não é criado e vai embora, que nem uma vacina. Você sensibilizou, ele fica ali circulando. E uma coisa interessante que eu comentei com você, que quando a gente está sendo visitado pelo nosso sistema imune, a tireoide não é visitada porque ela está encapsulada. Só que de tanta inflamação subclínica, esse tecido é como se ele começasse a ficar esgarçado. Então, o seu sistema imune começa a olhar uma proteína que ele não conhecia. Pasme, a sequência da proteína que você não digere do glúten é exatamente igual à sequência da proteína da nossa tireoide. Por isso que tem tanta gente com doença autoimune, tiroidite de Hashimoto. O glúten é o vilão. Agora, quando você criou um anticorpo, então, eu estou com um paciente que está com um problema, tá? Ok. Como que eu vou saber quando que eu posso reintroduzir algumas coisas? Glúten eu convido a nunca mais entrar. Mas, se você fica um tempo sem introduzir o tal do queijinho venenoso lá, o Chernobyl, né? O queijinho Chernobyl, você vai ter uma hora que aquele anticorpo que era para aquilo vai ficar olhando e vai falar assim, mas cadê o inimigo? Não está mais por aqui. Aí o corpo é inteligente e aos poucos ele vai entrando em apoptose. Só que como é que a gente descobre se você já reduziu o suficiente para, se você comer, não fazer uma revolução e ter algum sintoma exacerbado? São os sinais e sintomas. Porque quando você tira, por exemplo, uma caseína em função de uma síndrome de um intestino irritável, ou também porque você tem um problema de inconstância de humor, toda hora você está uma montanha russa e cada hora você está de um jeito, enfim, N coisas. Porque a proteína também da caseína, dependendo da pessoa, ela pode dar problema de pele, ela pode dar problema de articulação. Mas, acne, pele e leite não combinam, tá? Então, e meninas, quem estiver me ouvindo, se você toma aquele whey protein, whey significa soro, aquele whey protein, e você tem problemas de acne com gatilho hormonal, aquilo a gente vira um choquito, Leda, desse tamanho de acne. Para com isso, você vai ver que beleza. 3 semanas você já começa a ver a diferença. Então, no seu Mas você é corpo, contra o whey protein? aí que tá, Leda. Para uma população que pode comer comida, sou contra sim. Porque eu vou para o suplemento quando o alimento não atinge. Agora, eu tô com um idoso que está com uma sarcopenia importante. O whey protein, nesse caso, dependendo, aquele que é 100% isolado e 100% hidrolisado,
eu consigo fazer uma recuperação, já que é, digamos assim, de um valor de aquisição muito melhor do que A gente tem coisas fantásticas hoje que levando aqueles pacientes que ficam um tempão em UTI e que perdem totalmente a musculatura, depois que você faz, eles têm que reaprender a andar. E nós temos, sim, suplementos fantásticos, mas que são caríssimos. Então, nesse caso, para um idoso, um whey protein especificamente, pontualmente, concordo. Agora, não para gente, que pode comer comida, entendeu? Então, única coisa, o que você faz? Sinais e sintomas. Quando você vê que você está com todos aqueles sinais e sintomas que regrediram, aí, Leda, você vai estar com a tua microbiota chiquérrima, toda bonitona, com aquela parede toda linda, toda seladinha. Vou te convidar a comer uma mussarela de búfala primeiro e esperar 3 dias para me contar como que você está se sentindo. Porque se você já tiver negativado bastante esses anticorpos, você depois pode fazer uso, mas assim, a cada 3, 5 dias, porque é a cada 3, 5 dias que você troca todo o carpete que envolve a sua microbiota, perdão, seu intestino. Então, é depois que você tratou, que você cuidou, tudo bem. Mas aí você vai comer um dia, um fim de semana, entendeu? E nos outros 6 dias da semana, você vai comer bastante legume, verdura e fruta para sustentar a sua boa microbiota intestinal. Tudo é equilíbrio também, né? É fundamental. Mas, por exemplo, uma pessoa que cheira cocaína, não adianta chegar para mim no consultório, ai, mas foi só um pouquinho, doutora. Para mim é igual. Tirou uma carreira, das 5 que você cheirava, cheirou só uma, está diminuindo, mas não interessa, o vício está lá. E isso, Leda, é muito sério, porque tanto o glúten quanto a caseína, eles se tornam opioides e ocupam receptor cerebral. Então, as pessoas, quando tiram esses 2 elementos, você fica com concentração, você fica com foco. Eu trato muito de missionário, padre, bispo, você sabe, né? Nossa, a qualidade da vida de oração é impressionante. Eu vou te mandar, eu vou te mandar o testemunho do que emagreceu 100 quilos lá, nem conheço, ele mandou lá para as meninas gravaram. E vou te mandar o testemunho do padre Paulo Ricardo, quando ele começou a fazer essa mudança na alimentação, que ele falou assim, com todas as letras, eu vi que eu precisava me converter, porque eu não estava na alimentação. E nós não somos anjos, nós somos seres humanos e que precisamos cuidar muito bem. Ele viu a melhora nas 3 etapas, digamos assim, nas 3 fases da vida dele, não é bem fase. Por exemplo, você tem a parte física, você tem a parte emocional, mas você tem a parte espiritual. Então, quando você pega e trabalha o seu organismo, você começa a melhorar tanto a concentração que você começa a ter uma escuta diferente de Deus. É muito interessante. Eu tenho assim umas experiências assim muito bacanas, mas isso assim, né? Assuntos de consultório, né? De missionários. Mas, gente, vale a pena, porque nós temos um corpo que foi feito, de fato, à imagem e semelhança de Deus. Nós temos todos os mecanismos de cura em nós. É só que a gente não sabe. Mas agora, sabendo, você vai poder usar. Vou mandar o slide do músculo. Mostra pro Du, que ele vai adorar, se é que ele já não sabe, né? Eu vou mostrar para ele. Me conta uma coisa, então, olha, tirou a caseína e os derivados do leite e os De queijos qualquer tipo de também? bicho, qualquer coisa que venha de um mamífero que não seja leite humano. Tudo, tira tudo, tá? Tira todas as farinhas, todas, tudo que é branco.
Tá. Sal é uma encrenca também, né? Que sal é pró-inflamatório. Leda, para de fazer essa cara. O que que eu vou comer, né? Leda. Não, mas eu não sou adepta de sal. Eu tenho amigas que chegam no restaurante, o prato chega na frente delas, elas colocam sal sem nem provar, Nem sem provar. nem Aí você conta provam. para ela, Leda, pergunta assim: você já Não, mas não viu? adianta, elas são fanáticas por sal. Eu não sou uma pessoa adepta de sal. Pois Eu, é, eu como mas muito pouco sal. aí, Leda, fala para ela assim: você já viu a receita do soro caseiro? Soro caseiro é água, açúcar e E sal. sal. Por quê? Porque o sal dá uma carona para a glicose espetacular. Ela leva aquela glicose toda, que podia ter, até ser excretada, e leva todinha, por isso que hidrata a criança que está desidratada, né? E leva todinha para dentro. Então, quando estiver comendo alimento com carboidrato, tipo pipoca, primeiro, comam pipoca orgânica, que não seja transgênica. E, por favor, feita no fogão com um azeite de oliva. E, em vez de colocar sal, põe canela. Canela. Nunca Simpático. experimentei. Dá uma experimentada. Eu faço pipoca Eu tenho um aparelhinho que faz sem nenhuma gordura. Mas, olha, eu sou assim, se me perguntar o que que hoje eu poria, assim, jogaria para fora da cozinha de todo mundo, aquela air fry. Por Jura, quê? eu adoro air fryer. Leda, Mas Leda, sem deixa eu air te fryer, contar. como é que a gente vai fazer? É tão prático aquilo. É prático, é isso que a gente tá, cheio de praticidade e com um monte de tranqueira no corpo. Leda, o problema Depende do da que air você fry, coloca na air ó, fryer. Se você colocar batata frita, claro que a batata é pré-frita, vai ser um problema. o Mas se você coloca problema, um pauzinho de queijo lá, qual o problema? qual o problema? O queijo. Ah, é o queijo. Você viu como a gente não lembra? Já tá rindo. Leda, deixa eu te contar uma coisa. Você pega, Leda, pega a E por que batata. você não gosta de air fryer? Me Vou conta. te contar, vou te contar. Pega a batata e faz. Eu não sou contra a batata feita em casa, porque batata não tem glúten e tal. Ah, mas como é que eu vou fazer? Faz no forno, porque quando você põe na airfry, o que que acontece? Ela não usa gordura, mas o calor, o que que faz o calor? Deixa ela douradinha. É. Tudo que é douradinho é uma glicação de proteína com carboidrato. Isso se chama acrilamida, é cancerígeno. Aí você vai ter que dar um trabalho danado para o seu fígado desmontar isso. Por que então essa airfryer é complicada? Porque todo mundo acha que o problema é a gordura. Mas vai cozinhar mesmo aquecendo, sempre com azeite de oliva. Tem um artigo que mostrou que se você deixa o azeite mesmo a 180 graus durante 4 horas, ele não perdeu todas as propriedades boas dele, porque ele fica se reciclando, se corrigindo. Então, gente, vai cozinhar azeite. Pega aquelas Eu batatas, cozinho com azeite. Mas, isso. Mas tira essa frase da tua vida. mas eu sou a campeã de cozinhar, por exemplo, mandioca, cortar em pedaços, jogar na air fryer e borrifar com azeite, entendeu? Pois é, então eu vou te dar uma outra dica. Você vai pegar essa mandioca, é tudo uma questão de hábito. Você vai cozinhar, vai congelar para você tirar de noite para o seu café da manhã e aí você coloca na geladeira que ela vai descongelar. Aí enquanto você está fazendo o café, você pega aquele escorredor de macarrão, coloca em cima de uma água fervendo, aí bota sua mandioca lá para tomar uma sauninha. E Hum. aí, meu amor, ela vai estar quentinha, molhadinha, gostosa. Você vai jogar um azeite poderoso e vai pegar uma belíssima de uma erva, como por exemplo o orégano, e vai fazer assim para despertar e coloca isso no seu café da manhã ou come com ovos. É outra vida.
o pecado é bom, mas o salário do pecado não é bom. Então, você conhece bem o Murilo, né? O Murilo Pereira, negócio de intestino. Eu Conheço. gosto muito de uma frase dele. Ele fala assim: pôs na boca, tá gostoso demais? Cospe que não faz bem. Essa é uma É frase. isso mesmo, então. É, É isso. é isso mesmo, É coração. triste, mas é verdade. Mas você sabe que da gente falar isso, você vê, só de você ter ouvido eu falar do peito de peru, você nunca mais comeu, né? Nem você, Nunca nem o mais. padre Fábio. Nunca mais comi peixe. Então, você vê como esse Não, tipo eu de. tirei agora, tirei recentemente o queijo Minas, tem uns 2 meses, assim. E estou sobrevivendo. E eu vou tirando, mas daqui a pouco não vai sobrar nada, hein? Mas tudo bem. Não, vai sobrar bastante comida. Eu te dei aquele livro que eu fiz com o Renato Calef sobre alimentos funcionais, que Acho que são não. sazonais. Você não, Tá, esse do intestino eu não tenho, não. Pode mandar para não? mim, porque eu não tenho, não. Vou te dar, vou Esse do mandar. intestino. Tá, eu te mando esse. E o Man- intestino me interessa muito, eu me aprofundo muito nisso. Eu, Olha, desde o Linus Paulo, ó, desde o Dr. Elian Povo, que eu entrevistei ah, algumas vezes, que eu me interesso por esse assunto. menina, Eu você conversei com ele várias vezes conheceu, sobre isso. você Eu conheceu conheci, essa criatura maravilhosa? eu conheci e Eu sou, entrevistei, e fui ao consultório dele algumas vezes conversar com ele. eu sou apaixonada. Agora, ele, se você perguntasse para ele, se você fosse para uma ilha deserta, qual o único suplemento que você levaria? Sabe o que ele falava? Ácido lipóico. Por quê? Porque uma mão do ácido lipóico pega na gordura e a outra pega na água. Olha que interessante. Esse O que homem, eu tem tenho um ácido vídeo. lipóico? É um suplemento para um monte de coisa que eu Ah, é um não suplemento. falo. Né? Então, equilíbrio, eu estou te Eu lembrando pensei que disso. E tivesse em algum alimento, eu já ia me atracar com ele. bom, você sabe que eu nem sei se tem, eu vou dar uma olhada, mas Leda, ele foi sensacional e um grande conterrâneo, assim, dele, acho que você também já entrevistou o professor Calegaro. Não tenho Ele é certeza. um neurologista fabuloso, e foi colega do Hélio. Eles foram conterrâneos. Ele hoje está com 80 e tantos anos. Olha a pele daquele homem, tá lisinha. Ele é bárbaro e ele é fantástico, mas ele vale a pena você entrevistar pessoalmente, porque eu acho que esse Ah, negócio então de internet. me manda, você tem o contato dele? Tenho, Me vou te manda por dar. zap isso para eu poder correr Não, atrás. Vou eu convidá-lo. vou te dar o da secretária, porque a esposa Não, da dele secretária, ótimo. Que é ela não, que vai me ajudar a fazer a live, com é certeza. ela que vai ajudar a convencer a esposa a deixá-lo fazer a Pois é, live. eu vou ter. Dona Cátia comenta. Mas olha, Leda, sinceramente, ele é bárbaro e ele é conterrâneo. Ele tem livros incríveis. Quando eu comecei a fazer aquele meu trabalho voluntário na Rádio América, eu entrevistei, porque ele é a pessoa que diz assim para você, isso há 16 anos atrás, o brasileiro mudaria se você tivesse em cada casa um galinheiro. Porque ovos caipira, e aí ele fala do ovo de uma maneira tão assim, que até hoje, quando eu faço pesquisa lá no programa e falo assim, até hoje, qual a entrevista que vocês mais gostaram? A dos ovos com o professor Calegaro. E ele tem um livro muito legal. Ele é bárbaro. Eu vou mandar para você, porque e o dia que você for entrevistado, você ficar de olho, porque eu adoro ele. Tá certo. Você é uma figura, Gisela, adorei. Finalmente conseguimos, né? Amém, amém. Na hora que deu aquele tilt, mas não tem problema. A gente fez uma coisa muito gostosa também. Meu amor, Também vou te mandar um fizemos, monte de ótimo. coisa. Tá, vou aqui colocar e do professor Calegaro. Você vai adorar. Ele é fantástico, um gênio. Tomara que a Tipo, mulher dele o Hélio, deixe ele fazer uma live comigo, então. você vai falar com a secretária, eu vou brincar com ela. Eu falei, olha, eu Vou falei, falar com ela. Você me ajuda aí. tá bom?
Dá um abraço para o Pode Roque. deixar. O Roque é cardiologista, geriatra e é o marido de Gisela Savioli. Um beijo. Muito obrigada. Fica com Deus, um beijo Vou na fazer hoje família, que mesmo tá a maçã. Agora. Agora à noite eu vou cozinhar minhas maçãs. Amanhã de manhã eu vou Pode. estrear no E eu vou café da te tirar manhã. uma foto das minhas. Vou tirar uma foto Tá das bom. minhas. Manda para mim, Tá? porque eu vou estrear a maçã hoje. Tá bom. Amanhã, E aí, de manhã, eu estarei estreando a maçã cozida. gente, vocês vão ver o que Vou é arrasar. essa maçã faz milagre. Vai arrasar. Leda, um beijo na sua audiência maravilhosa. Um beijo. Tá? Fica com Deus. Obrigada, querida. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Outro. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.